Gabi, é muito difícil a gente tentar prever, né, qual que vai ser o resultado do julgamento. Vale lembrar que lá no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, ele foi absolvido por unanimidade. Muito embora, assim, eu dei uma olhada no processo, os indícios eles são bastante contundentes na questão do abuso de poder econômico. Veja, o que a Lei Complementar 6490, ela visa proibir é justamente o abuso que causa um desequilíbrio no pleito entre os concorrentes. Então, a gente fala do abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido dos veículos de comunicação social, e me parece um tanto quanto cristalino se você tem uma estrutura tal qual a do Luciano Hang, né, com todas as lojas da Havan, com todos ou grande parte de seus funcionários, com o aporte financeiro que ele tem, em prol de uma determinada candidatura, isso é indício suficiente, junto com as provas que foram coligidas, foram atraídas para o bojo da ação, de abuso de poder econômico, que culmina aí com a cassação do mandato da chapa inteira, que nós estamos falando de uma chapa majoritária, e declaração também de inelegibilidade. Agora, é muito difícil a gente prever. É natural que o relator, por outro lado, ele vai com o seu voto, né, para a sessão de julgamento, como foi feito ali tão logo a sessão lá atrás ela deu início, houve-se as sustentações orais e, na sequência, ele pode sim ser eventualmente convencido por algum operador ali, que seja do Ministério Público, seja advogado de defesa, enfim, seja próprios advogados, advogadas representantes, e ele pode mudar o voto. Não tem nada de legal nisso. O ministro Floriano, aliás, é um ministro bastante ponderado, de notável saber jurídico de fato, então, qualquer que seja a decisão do ministro Floriano, acho que ela vai vir muito bem embasada. A expectativa é grande justamente por esse rumor de que, em tese, iria votar pela condenação e agora me parece que apresentou um voto pela absolução, pela manutenção, portanto, do acórdão da Justiça de Santa Catarina. Doutora Maíra Heck, é um prazer conversar aqui no Série Notícias, segunda edição. Só para a gente entender, quando há uma cassação desse tipo, se é que ele vai ser realmente cassado, o mandato ficaria para o suplente ou a chapa inteira vai ser cassada? A senhora falou aí rapidinho sobre isso, mas acho que era importante ressaltar. Teria que haver uma nova eleição e dá tempo? Vai fazer a eleição junto com as eleições municipais? Como é que é isso? Porque a gente estava aqui especulando que tem uma leitura política em Brasília de que se você afasta um senador como esse, pelo perfil do eleitor catarinense, provavelmente numa nova eleição vem um bolsonarista talvez até mais radicalizado do que o Jorge Seife, né? Mas, enfim, qual que é a regra que vale? É cassação da chapa e nova eleição ou assume o suplente? É exatamente essa regra. Quando a gente está falando de eleição para o Senado, que é tida como uma eleição majoritária, a cassação do senador, assim como também era no caso de Sérgio Moro, quando a gente discutia ali o julgamento de Sérgio Moro pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a consequência imediata com a cassação da chapa é ter que chamar novas eleições. Então, são feitas eleições suplementares. O suplente é como se fosse uma chapa indivisível. E, portanto, o suplente não assume esse caso de abuso de poder político ou, eventualmente, uso indevido dos veículos de comunicação social. Portanto, uma vez culminando pela cassação, tem que se chamar eleições suplementares para aí eleger um novo senador ou senadora. Faria a eleição agora no fim do ano, junto com a municipal, é isso? Provavelmente sim. Muito bem. Muito bem. Eu também queria lembrar que aqui o Jorge Seife, ele tem se empenhado bastante na defesa dele, né? Visitou o ministro do TSE e ele também esteve, como a gente falou agora há pouco, com o Alexandre de Moraes, encontro que foi mediado, inclusive, pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, há algumas semanas. Eu queria aproveitar e perguntar para a doutora Maíra se é comum, né, que a pessoa que está sendo julgada visite o juiz do caso. Olha, Gabi, não é comum. Na realidade, quem tem que acabar despachando memoriais, né, com todas as vênias e com todo respeito aos ministros, etc., mas quem acaba despachando memoriais, marcando audiências ou reuniões, que o comum é isso, os advogados, né, terem acesso ao julgador e ali levar seus memoriais ou qualquer outra peça, né, que seja necessária para o deslinde do feito, para o convencimento daquele julgador ou julgadora, são os representantes das partes. É muito incomum, deveria ser, na realidade, muito incomum, ou não deveria acontecer, que as partes tivessem acesso direto aos
aos julgadores, né? Mas a gente sabe que, por vezes, isso acontece até quase que como numa condição de generosidade ou de respeito, uma vez que a gente está também tratando de uma autoridade, né? Então, é um senador da República. E aí acaba tendo essa gentileza de receber, né? Não que isso vai influenciar de alguma maneira, mas existe ali um bom relacionamento, essa condição aí de gentileza.